Amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica. Hoje a gente conversa sobre equações da reta, tá? Nós vamos aqui encontrar expressões que representam todos os pontos que formam uma reta. Vamos ver como essas características se enquadram em cada uma dessas equações e vamos ver a partir de quais elementos nós conseguimos definir então uma reta, tá? Então comecemos aqui com a seguinte situação. Nós temos um ponto que está fixado, um ponto A, e nós temos uma direção dada por um vetor V. Aí eu lanço a seguinte pergunta: quantas retas passariam pelo ponto A? Quantas retas passariam pelo ponto A? Bom, a resposta a essa pergunta, obviamente, são muitas. Na verdade, são uma infinidade de retas que eu consigo determinar passando pelo ponto A. Então, apenas a informação de que uma reta passa por um ponto A, ela é insuficiente para definir uma única reta, tendo em vista que, por um ponto, passam infinitas delas. Por outro lado, se eu lançar a seguinte questão: quantas retas eu consigo tendo a mesma direção do vetor V? Bom, analogamente à resposta anterior, há também uma infinidade de retas, e aqui eu estou desenhando algumas, que têm a mesma direção do vetor V. Portanto, uma informação exclusivamente sobre a direção de uma reta não é suficiente para defini-la, para bem defini-la, tá? Agora, se porventura eu pergunte quantas retas passam pelo ponto A e são paralelas ao vetor V, aí a resposta é uma só. Existe uma única reta que, passando pelo ponto A, tem a mesma direção do vetor V. Por isso nós dizemos, então, que um ponto e uma direção são as informações necessárias e também suficientes para que determinemos uma reta. Estou falando a vocês que uma reta se define a partir de um ponto e a partir de uma direção. O que vamos fazer agora é como escrever as expressões que descrevem todos os pontos que compõem essa reta. Essa reta é formada por uma infinidade de pontos. Será que conseguimos uma expressão que representa todo e qualquer desses pontos que estão sobre a reta? Veremos então a resposta para essa pergunta no próximo slide. Então vamos lá. Já sabemos disso, já sabemos que para que se defina uma reta é necessário um ponto e uma direção. Então, nós temos aqui a reta R, que, tendo a direção V, passa pelo ponto A. Então, essa é a reta definida a partir do vetor V e do ponto A, tá? É bom a gente se apropriar das notações, tá? Esse vetor V, que fornece a direção da reta, ele é chamado de vetor diretor. Vetor diretor da reta, tá? Então vamos agora buscar uma expressão que represente todo e qualquer ponto. A ideia para chegar nessa resposta é um raciocínio muito usado em geometria analítica, que consiste em pegar um ponto qualquer, um ponto genérico, e ver quais são as propriedades que aquele ponto genérico satisfaz para que esteja sobre a reta. Então, nós pegamos aqui um ponto, vamos pegar um ponto X, um ponto genérico, tá? Um ponto X do espaço que está sobre a reta, ok? Pois bem, o que se sabe? Ora, se eu pegar, por exemplo, o vetor AX,
AX, eu observo que ele é um múltiplo escalar do vetor V. Em geometria analítica, nós dizemos que o vetor AX é um vetor paralelo ao vetor V. Ele é um múltiplo escalar dele. Ora, sendo um múltiplo escalar do vetor V, então existe uma constante tal que o vetor AX é igual a essa constante vezes o vetor V. Essa é a condição de paralelismo entre vetores, né? Dois vetores são paralelos quando existe uma constante onde um é múltiplo escalar do outro a partir daquela constante. Tá? Pois bem, sabemos também que do ponto de vista de coordenadas, o vetor AX é obtido fazendo a subtração das coordenadas do ponto X menos as coordenadas do ponto A. Portanto, isso aqui é igual a alfa vezes V. Tá? Logo, eu posso dizer que o meu vetor X, logo eu posso dizer que o meu ponto X é obtido a partir do ponto A, deslocando-se alfa vezes o vetor V. Tudo bem? Bom, em termos de coordenadas, um ponto X do espaço tridimensional, na base canônica tem 3 componentes. Então eu posso escrevê-lo em termos de coordenadas como um ponto X, Y, Z. Aqui o ponto A, vamos atribuir a ele coordenadas. Vamos atribuir coordenadas x0, y0, z0, para dar uma ideia de um ponto fixo. Portanto, dá x0, y0, z0, mais alfa vezes o vetor v. O vetor v, dado em coordenadas, vamos atribuir a ele as coordenadas v1, v2 e v3. Tá? Bom, então, respondendo à pergunta, para que um ponto genérico x de coordenadas x, y, z esteja sobre a reta, é necessário que essas coordenadas x, y, z sejam obtidas somando-se as coordenadas do ponto A, que são x0, y0, z0, mais uma constante vezes as coordenadas do vetor diretor, o vetor V. Tá? Bom, pelo que fizemos aqui, nós determinamos apenas uma condição para um ponto genérico estar sobre a reta. Porém, se eu quiser descrever todos os pontos dessa reta, basta que eu faça este meu valor alfa percorrer o conjunto dos números reais. Então, à medida que alfa percorre o conjunto dos números reais, eu vou definindo os outros pontos que, assim como o ponto genérico x, estão sobre a reta. Essa expressão que nós circulamos aqui é a chamada equação vetorial da reta. Equação vetorial da reta. Obviamente, estamos falando da reta que passa pelo ponto A de coordenadas x0, y0, z0 e que tem direção do vetor V, que é um vetor de coordenadas v1, v2 e v3. Tá? Vamos interpretar um pouco mais essa equação da reta e eu vou deter aqui mais um tempinho em relação à movimentação desse alfa dentro do conjunto dos números reais. Tá? Então vamos para um exemplo concreto, onde nós iremos, a partir das coordenadas de um ponto e de uma direção, fornecer a equação da reta. Tá? Então vamos a um exemplo. Prosseguimos então com o seguinte exemplo. Determine a equação vetorial da reta, que passa pelo ponto A de coordenadas 1, menos 1 e 4, e tem direção do vetor 1, 1 e 2. Então, nós temos as coordenadas do vetor e um ponto fixo pertencente a esta reta. Então, já sabemos que a equação vetorial da reta dada em coordenadas diz que
um ponto arbitrário x, y, z está sobre a reta, quando ele é igual às coordenadas de um ponto fixo A, que são 1, menos 1 e 4, mais um escalar alfa, multiplicado pela direção de um vetor chamado vetor diretor. Pronto. O exercício já está completo. Esta expressão fornece a equação vetorial da reta que passa pelo ponto A e tem direção do vetor V. Agora é importante que a gente faça uma interpretação desses dados aqui. O que acontece com essa equação quando eu faço o meu alfa percorrer o conjunto dos números reais? Então vejamos, vamos fazer o seguinte, vamos substituir alfa por alguns números reais. Então, para alfa igual a 0, vejamos o que acontece quando alfa é igual a 0. Então, quando alfa é igual a 0, eu tenho que x, y, z, estou substituindo alfa igual a 0 na equação vetorial da reta, né? É igual a 1, menos 1 e 4. Mais alfa, que neste caso aqui eu estou atribuindo a 0, 1, 1, 2. Bom, realizando essa operação entre vetores, nós temos aí uma soma de vetores, né? Lembrando que o escalar 0 multiplicado por este vetor torna o segundo vetor um vetor nulo, portanto, essa soma de vetores resulta apenas em 1, menos 1 e 4, que não coincidentemente é exatamente as coordenadas do ponto A. Isso quer dizer o seguinte, que ao pegar o escalar alfa e igualar a 0, eu estou sobre o ponto A. Eu estou sobre o ponto A. E à medida que eu for variando este alfa, eu vou obtendo as coordenadas de outros pontos dessa reta. Como, por exemplo, façamos alfa igual a 1, por exemplo. Se alfa é igual a 1, substituindo essa expressão na equação da reta, nós temos x, y, z, um ponto genérico, é igual às coordenadas do ponto fixo, mais o escalar alfa, que é 1, vezes o vetor diretor, que é 1, 1 e 2. Eu obtenho, então, fazendo essa soma de vetores, tá? 1 mais 1 dá 2, menos 1 com 1 dá 0, e 4 mais 2 igual a 6. Eu obtenho este ponto. Tá? Bom, se eu fizer agora alfa igual a menos 1, para alfa igual a menos 1, eu vou obter que ponto? Então vamos lá, x, y, z, jogando aqui nesta equação, na equação vetorial da reta, 1, menos 1 e 4, aí mais menos 1 vezes 1, 1 e 2. Façamos as continhas aqui, tá? x, y, z fica igual a 1 menos 1 dá 0, menos 1 com menos 1 dá menos 2, e 4 menos 2 é igual a 2. E aí eu estarei sobre o ponto 0, menos 2 e 2. Então, nós podemos até fazer a seguinte analogia. Pensar na equação da reta como sendo uma equação que rege e que determina as posições de uma partícula em um determinado tempo t. Nesse caso aqui, no tempo alfa, né? Então, no instante alfa igual a 0, a minha localização no espaço é sobre o ponto 1, menos 1 e 4. No meu instante 1, eu estou sobre o ponto 2, 0 e 6. Geometricamente, o ponto 1 vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá? Porque quando alfa é igual a 1, eu tenho o ponto A acrescido de uma vez o vetor V. Portanto, eu desloco o ponto A uma vez o vetor V, e eu vou parar nesse ponto aqui.
Este é o ponto 2, 0, 6. Tá? Agora, quando eu faço alfa igual a menos 1, eu estou partindo do ponto A e voltando porque o escalar sendo negativo faz com que o vetor V mude de sentido. Portanto, eu deverei apontá-lo, tá? Eu deverei deslocar em um vetor menos V, que vai dar aproximadamente por aqui, um pouquinho mais, né? E aqui é o ponto de coordenadas 0, menos 2 e 2. Moral da história: quando você atribui alfas positivos, eu sigo a orientação do vetor e vou formando os outros pontos. Todos os pontos são descritos por essa lei. E quando o alfa é negativo, eu caminho para o sentido contrário, determinando então todos os pontos a partir daí. Pois bem, este é um exemplo concreto sobre a equação vetorial da reta. Bom, o próximo passo agora é estudar as equações paramétricas da reta. Então, vamos partir da equação vetorial. Voltando à situação que nós tínhamos inicialmente, nós temos um ponto A, cujas coordenadas fixas são x0, y0, z0, e nós temos uma direção V formada por coordenadas V1, V2 e V3. Já comentamos anteriormente que essas duas informações são suficientes para definir uma única reta. E esta reta tem essa equação vetorial, que já foi trabalhado no instante anterior. Tá? Então agora a ideia é escrever essas equações de uma maneira a colocar cada uma das coordenadas em função de um parâmetro alfa. Um parâmetro alfa, onde alfa é um número real que vai representar determinados momentos que produzirão instantes na nossa trajetória. Então as equações paramétricas da reta são obtidas de uma maneira muito simples, utilizando aqui essa igualdade vinda já da equação vetorial. Então vejamos como é que procedemos. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Lembre-se, x0, y0, z0 são as coordenadas fixas de um ponto. V1, V2 e V3 também são coordenadas fixas de um ponto. A única coisa que torna essas expressões variáveis é a incógnita alfa, que fica variando em R, produzindo os pontos x, y, z. Portanto, eu posso dizer que a coordenada x é um x de alfa. Note, a coordenada x é a primeira, então se você usa igualdade entre vetores, você iguala a primeira componente à primeira componente. Então vamos lá, pegando a primeira componente de cada uma dessas partes do segundo membro, eu tenho então x0 mais alfa vezes V1. Então a coordenada y depende de alfa, obtido então fazendo y0 mais alfa vezes V2, que é quem está lá na segunda componente. E z de alfa é igual a z0 mais alfa vezes V3. E assim nós temos uma forma muito prática de escrever as equações paramétricas de uma reta a partir das coordenadas do ponto. Olha para onde é que vão as coordenadas do ponto. Percebe? Ó? x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto A. Vejamos então para onde vão as coordenadas do vetor diretor. Tá? Elas vêm para cá. Então aqui nós temos o ponto fixo A mais alfa vezes as coordenadas do V. Tá? Então toda vez que você enxergar uma equação paramétrica de uma reta dada dessa forma, os termos independentes da variável, do parâmetro alfa, que varia dentro dos reais, as variáveis independentes dela são as coordenadas do ponto, enquanto que os termos que aparecem multiplicando a variável parâmetro são as coordenadas do vetor diretor. Tá?
Num exemplo em que algumas delas não aparecem, é porque esta informação equivale a zero, tá? Deixa eu rabiscar aqui. Por exemplo, essa equação aqui, ó, x de alfa é igual a 1, y de alfa é igual a 2 mais t, e z de alfa igual a menos 1 menos 2t, nos diz que esta é uma reta que passa pelo ponto fixo A, cujas coordenadas são 1, 2 e menos 1, e que tem direção do vetor V. Notem, não tem o t aqui, então isso quer dizer que nós temos mais 0t. A primeira componente do vetor diretor é 0. Depois é 1, que está multiplicando t, e depois menos 2. Tá? Essas são as informações extraídas a partir das equações paramétricas. A partir das equações paramétricas, eu consigo tanto o ponto quanto o vetor diretor. E vice-versa, quando eu tiver o ponto e a direção, eu consigo montar as equações paramétricas dessa reta. Então vamos seguir então com mais um exemplo. Então, prosseguindo, vamos para mais esse exemplo aqui. Determine as equações paramétricas da reta que passa pelos pontos de coordenadas 1, menos 1 e 2 e B de coordenadas 0, 1 e menos 1. Aqui nós temos uma pequena novidade, a gente vai ter que fazer uma pequena adaptação, porque nós fomos ensinados de que para definir a equação de uma reta nós precisamos de um ponto fixo e de uma direção. E aqui nós não temos essa direção, não de uma maneira explícita. Na verdade, nós temos que extrair essa informação justamente a partir das coordenadas dos pontos A e B. Eu posso escolher meu ponto fixo, referência, como sendo o ponto A, e posso escolher a minha direção como a direção do vetor AB. Então, meu vetor V, que fornece a informação do vetor diretor da reta, eu vou adotar aqui como vetor, o próprio vetor AB, que já sabemos calcular. As coordenadas do vetor AB são obtidas fazendo as coordenadas de B menos A. Portanto, B nós temos 0, 1 e menos 1, e as coordenadas de A, 1, menos 1 e 2. Segue então que o vetor AB terá as coordenadas 0 menos 1 dá menos 1, 1 e mais 1 dá 0. Lembrando que aqui nós temos menos por menos que dá mais. Por isso que eu falei 1 mais 1 dá igual a 0. Depois, menos 1 com menos 2 dá igual a menos 3. Pois bem, notem, eu já tinha um ponto fixo e a informação sobre o vetor diretor eu utilizei sabendo que o ponto B pertence à reta também. Então, o vetor diretor será o vetor dado pelo vetor AB. Certo? Portanto, como eu quero as equações paramétricas, agora basta que eu coloque naquela forma, né? Então, nós temos x de alfa, y de alfa e z de alfa, tá? É igual aqui nessa primeira, vamos falar, a primeira coluna eu coloco as coordenadas do ponto fixo, que são as coordenadas 1, menos 1 e 2, mais alfa vezes as coordenadas do vetor diretor, que aqui foi adotado como vetor diretor, o vetor AB. Portanto, menos alfa vezes 1, na verdade, vezes alfa multiplicado por menos 1, mais 0 vezes alfa, que é 0, menos 3 vezes alfa, menos 3 alfa. Portanto, essas serão as coordenadas, essas serão as equações paramétricas da reta definida pelos pontos A e B, tá? Então, só lembrando, 2 pontos também definem uma reta, porque se eu tenho 2 pontos, eu tenho 1 ponto, se eu tenho 2, eu consigo 1. E essa direção é a direção do vetor de um para o outro, portanto, do vetor AB.
Então, tendo o ponto e tendo a direção, eu tenho, então, as equações paramétricas. Tá? E uma terceira forma de ver as equações de uma reta são as equações simétricas da reta. Então, muito fácil de se obter também. Tá? As equações simétricas de uma reta, vamos fazer aqui, vamos colocar a forma, tá? A reta que passa, seja R, a reta que passa pelo ponto A, vamos colocar aqui de coordenadas x0, y0, z0, e tem direção do vetor V, o vetor de coordenadas V1, V2 e V3. As equações simétricas dessa reta, eu obtenho simplesmente a partir dessa forma. X menos x0 sobre V1 igual a y menos y0 sobre V2 igual a z menos z0 sobre V3. Essas são as equações simétricas da reta que passa pelo ponto A e tem direção do vetor V. Perceba o seguinte, como é que funciona então o numerador de cada uma dessas expressões? O numerador é sempre obtido fazendo uma subtração das coordenadas x, y, z pelas coordenadas do ponto. Ó. x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto. E embaixo no denominador eu coloco então as coordenadas do vetor diretor. Tá? Vamos pensar um pouquinho. Você já se questionou de onde surgiram essas expressões aqui? De onde surgiram essas expressões aqui? Ora, a resposta é bem simples, tá? A resposta é bem simples. Voltemos então às equações paramétricas da reta, tá? Vamos apagar isso aqui para demonstrar isso. Voltemos então às equações paramétricas da reta. Nós sabemos que as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto A e tem direção do vetor V são essas. Nós trabalhamos no momento anterior, tá? Então vejamos o que acontece com cada uma das equações quando eu isolo o parâmetro alfa em cada uma delas, tá? Então, joga esse x0 para o outro lado. Joga para o primeiro membro, então vai ficar x menos x0. X menos x0. Esse V1 que está multiplicando o alfa, eu jogo para o segundo membro, que no caso aqui vai ser o primeiro, subtraindo. Assim eu isolei o valor do alfa. Se eu fizer a mesma coisa nas duas outras equações, y menos y0 sobre V2 é igual a alfa, e este alfa na terceira equação é visto como sendo z menos z0 sobre V3. Esse é o alfa. Notem que todas as três expressões são iguais a alfa. Esse alfa é um momento único. Portanto, dessa igualdade, eu tenho as igualdades no primeiro membro. Portanto, eu posso escrever x menos x0 sobre V1 igual a y menos y0 sobre V2, que igual a z menos z0 sobre V3. Que não coincidentemente são as equações paramétricas da reta. Então perceba o seguinte, as equações elas estão intimamente ligadas. Uma das equações gera a outra, e a outra gera uma. Tá? Estão intimamente ligadas. Na verdade, são apenas três expressões diferentes que representam exatamente o mesmo elemento geométrico, a saber, a reta, que passa por um ponto fixo A e tem direção do vetor diretor V. Tá? Então, vamos para o último tópico da aula, que são condições de paralelismo e perpendicularidade entre retas. Tá? Então, vamos colocar da seguinte forma.
Então, considere R uma reta que passa pelo ponto A e tem direção do vetor V, enquanto que a reta S é uma reta definida a partir de um ponto B e que tem uma direção igual a um vetor W. Então, as retas R e S serão paralelas, a notação é essa, tá? A notação é essa. As retas serão paralelas se e somente se. Ora, muito fácil de imaginar isso, né? O que eu tenho sobre duas retas paralelas? Ora, elas têm a mesma direção. Se eu considero duas retas que são paralelas, obviamente elas precisam ter a mesma direção. Então, para que duas retas sejam paralelas, o meu vetor V pode ser tomado como vetor W. O vetor diretor da reta R, quando paralela à reta S, pode ser tomada com o mesmo vetor diretor. Já duas retas são perpendiculares quando? Ora, quando as suas direções, que são os vetores V e W, são ortogonais. E a condição de ortogonalidade entre dois vetores está ligada ao produto escalar. A condição para que dois vetores sejam ortogonais é que o produto escalar entre eles seja igual a zero. Portanto, nós teremos então que se a reta R tem direção V e a reta S tem direção W, elas serão paralelas quando tiverem a mesma direção. O vetor diretor V é igual ao vetor diretor W. E serão ortogonais quando o produto escalar entre esses vetores diretores for igual a zero. Tá? Vamos exemplificar isso. Paralelismo e perpendicularidade entre retas a partir desses dois exemplos. Seja R a reta dada por essas equações paramétricas, nós queremos então determinar as equações da reta S, que passa pelo ponto A e é paralela à reta R, enquanto a reta T é uma reta que passa pelo ponto B e é perpendicular à reta R. Tá? Bom, extraindo algumas informações da reta R, nós temos que a reta R é a reta que passa pelos pontos, vamos colocar aqui, pelo ponto D, de coordenadas 1, 2 e menos 1, lembrando que as coordenadas do ponto estão nessa posição aqui, quando eu tenho as equações paramétricas, e o vetor diretor é o vetor que vamos chamar aqui de V. O vetor diretor tem coordenadas menos 1 aqui, a segunda componente é 2 e a terceira é meio, 1/2. Tá? Bom, a reta S passa pelo ponto A e é paralela a R. Ora, sendo S paralelo a R, eu posso tomar como direção da reta que eu quero, que é a reta S, a mesma direção dada a partir da reta R, porque elas são paralelas entre si. Sendo paralelas, eu posso considerar a mesma direção para ambas as retas. Portanto, as equações que eu vou colocar, equações paramétricas para a reta S, são as equações dadas por x de alfa, y de alfa, z de alfa. Aqui eu coloco as coordenadas primeiro do ponto, menos 1, menos 2 e menos 3. E como ela é paralela à reta R, eu vou colocar a mesma direção a mesma direção da reta R, que é a direção do vetor menos 1, portanto, menos alfa, mais 2 alfa, mais 1/2 de alfa. Tá?
Deixa eu colocar aqui uma observação que eu ainda não comentei, mas que é válida, que é pertinente e que não é contraditória, apesar de parecer, tá? Pois bem, sendo as retas S e R paralelas, eu posso tomar como direção o mesmo vetor diretor. Porém, nós notamos que qualquer múltiplo escalar daquela direção está exatamente na mesma direção. Ou seja, o vetor V menos 1, 2 e 1 meio está na mesma direção do vetor W igual ao vetor menos 2, 4 e 1, que é o vetor que eu obtenho fazendo as componentes do vetor V multiplicadas por 2. Portanto, se na hora de montar as equações paramétricas da reta S, eu não usasse o vetor V, mas eu usasse o vetor W dado por essas coordenadas, como o W é múltiplo escalar do V, eu teria exatamente a mesma direção. A única diferença é que os pontos seriam obtidos com velocidades 2 vezes mais rápidas, porque o vetor W é o vetor V multiplicado por 2. Mas as equações também forneceriam exatamente os mesmos pontos. A questão é que seriam em momentos diferentes, mas os pontos em si da reta seriam exatamente os mesmos. Por isso, não é errado, é totalmente certo escrever que as equações paramétricas de S também poderiam ser assim. X de alfa é igual a menos 1 menos 2 alfa, e y de alfa é menos 2 mais 4 alfa, e z de alfa é igual a menos 3 mais alfa. Tá? Apesar de parecerem, visualmente são expressões diferentes, mas elas representam exatamente os mesmos pontos. A questão é que, como eu usei neste segundo caso aqui um vetor que é o dobro do primeiro, eu vou precisar da metade do tempo para chegar exatamente nos mesmos valores. Tá certo? É apenas isso. Ok? Pois bem, feito o exemplo A, vamos agora para o exemplo B, onde eu quero encontrar as equações também paramétricas para a reta T, sabendo que ela passa pelo ponto B e que é perpendicular à reta R. Ora, se W é vetor diretor da reta T, e sabendo da perpendicularidade entre R e T, obrigatoriamente o vetor W, diretor de T, tem que ser ortogonal a R, ou seja, tem que ser ortogonal à direção do R, que é o vetor V. Ou seja, as coordenadas de W deverão ser ortogonais às coordenadas de V. E essa ortogonalidade se mostra a partir do produto escalar, tá? Então nós vamos procurar então um vetor W que seja ortogonal ao vetor V. Eu digo vamos procurar porque é uma infinidade de respostas. Nós já vimos no exemplo anterior que quando eu pego vetores múltiplos escalares daquela direção, elas não modificam essa direção, apenas a velocidade em que as coisas acontecem. Portanto, aqui eu vou montar artificialmente um vetor que seja ortogonal ao vetor V, tá? Eu posso, por exemplo, pensar no vetor W, vamos lá, como vetor 0 na primeira componente. Vamos multiplicar este 2 aqui por quanto? Vamos multiplicar este 2 por menos 1, tá? Até agora o produto escalar está dando quanto? O produto escalar está dando 0 menos 2. Para que o produto escalar resulte em 0, este cara aqui deverá ser escolhido de modo que, ao multiplicar por 1 meio, eu tenho exatamente 2 positivo. Tá? Portanto, será igual a 4. Pode fazer o teste, verifique
que o produto escalar de V por W dá exatamente, o espaço ficou curto, né? Produto escalar de W igual a zero. Quer ver? 0 vezes menos 1 dá 0. 2 multiplicado por menos 1 dá menos 2. 4 vezes 1 meio. 4 vezes 1 meio é 2. 2 mais 2 menos 2 é igual a 0. Então pronto. Nós acabamos então de escolher este vetor W como sendo um vetor cujo produto escalar com o vetor V é igual a 0. Portanto, está cumprindo a condição de V ser ortogonal a W. Tá? Portanto, a equação da reta T, as equações da reta T são equações x, y e z formadas a partir do ponto da reta T, que é o ponto 1, menos 1 e 2, mais esse vetor W, que é ortogonal ao vetor V da primeira reta. Portanto, mais 0 vezes alfa, que é simplesmente 0, menos 1 vezes alfa, que é menos alfa, mais 4 vezes alfa, que é 4 alfa. Portanto, nós conseguimos então montar as equações da reta T, que é perpendicular à reta E. Concluímos então esse exercício e concluímos também a aula sobre equações da reta. Então, mais uma vez eu relembro que essa teoria só irá ficar bem fixa no entendimento de vocês quando vocês exercitarem bastante. Então, não tenha preguiça, vá em frente, estude bastante e com certeza vocês vão se apropriar desse conhecimento. Um forte abraço e até a próxima aula.